André Fernandes foi o deputado federal mais votado do Ceará, eleito pelo Partido Liberal. Na audiência de inquirição do ministro Flávio Dino da Justiça na Câmara, ele se destacou por vários questionamentos. Num deles, perguntou ao ministro Rotundo por que Dino não investiga as inúmeras suspeitas de ligações entre o PT do suposto presidente Lula e o PCC, o primeiro comando da capital. Senhor Flávio Dino, em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo, inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou que existia um diálogo cabuloso com o PT. Em nota, na época, o Partido dos Trabalhadores disse que era mais uma armação forjada contra a sigla. E, abre aspas, vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas, fecha aspas, referindo-se ao então ministro Sérgio Moro. Em junho de 2022, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça o sequestro dos bens do contador João Muniz por lavagem de dinheiro do PCC. Esse contador, João Muniz, foi o mesmo contador do atual presidente da República Lula entre 2013 e 2016. Em julho de 2022, Marcos Valério detalhou, através de uma delação inclusive homologada pelo próprio STF, a relação entre o PCC e o PT. O operador, então, do mensalão, afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Inclusive, Marcos Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, teria feito um dossiê mostrando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. O dossiê, parece coincidência, mas simplesmente sumiu. Nos últimos dias foi descoberto que o integrante da alta cúpula do PCC, Patrick Wellington, conhecido como Forjado, tinha como advogado o senhor Fábio Tofik, inclusive o responsável por conseguir uma alvorada de soltura do tal Forjado no ano passado, 2022. Acontece que esse era o mesmo advogado de defesa do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecidíssimo Lulinha, o mesmo que ficou milionário coletando fezes, estrume de elefantes. Na decisão judicial do caso onde o PCC planejava matar o atual senador da República, Sérgio Moro, deputado federal Coronel Telhada, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, foi revelado que um dos integrantes dessa facção criminosa usava o e-mail Lula Livre. Só para relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para, inclusive você, Flávio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas até agora eu não vi uma linha nenhuma associando um criminoso que usa o e-mail Lula Livre com o presidente da República, Lula. Bom, recapitulando, e aqui já vou para a conclusão, como eu comecei falando aqui, lá em 2019 o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, a história se repete. Agora, mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo, independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, senhor Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova
Nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas. Primeiro, fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando, a própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, seu Flávio Dino, por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar e investigar esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando de Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. André Fernandes também questionou Flávio Dino sobre os atos de 8 de janeiro. Ele disse que o ministro sabia que as manifestações iriam se acirrar naquela oportunidade. Tanto que um dia antes, em 7 de janeiro, fez postagens no Twitter exatamente nesse sentido. E agora, para concluir, só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tenha esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança. No dia 7 de janeiro. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. E termino aqui a minha fala, me solidarizando com todos esses parlamentares, do PL, do PCdoB, do PT, PSOL, seja lá qual for a bancada. Porque eu acabei de ouvir de um parlamentar que qualquer investigação referente a crimes cabe somente à polícia investigar e que não cabe CPI. E aí eu pergunto, então para que serve uma CPI? Por que que existe a CPI dentro da Constituição Federal? Me desculpem, mas isso é um ataque nítido a esse parlamento, que há não muito tempo estava aqui dizendo que a CPI da Covid era uma das melhores coisas que aconteceu no nosso Brasil. Lembrei aqui de um poema do Afonso Romano de Santana, da atual vergonha de ser brasileiro, especialmente quando ele diz: de hora em hora a coisa piora, arruinado o passado, comprometido o presente, vai-se o futuro a penhora. Oportunamente farei um vídeo sobre o assunto e espero contar com sua audiência. Se gostou do nosso conteúdo, acesse o canal Tony Rodrigues Além da Notícia e inscreva-se. Se já for inscrito, verifique a sua inscrição e lembre-se de deixar o seu gostei. O YouTube gosta e eu também.